Olá, meus queridos, salve, salve! Um domingo maravilhoso para todos nós. Saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Deus. Meus queridos, estou gravando esse vídeo para responder a uma pergunta que me foi feita. E como essa pergunta ela é muito profunda e não tem como eu responder a essa pergunta no Instagram, assim, fazendo tape, eu decidi gravar esse vídeo para responder a essa pergunta. Essa pergunta, ela é muito profunda. Então, a gente precisa trabalhar em cima dessa pergunta com vários dados, com vários pontos. Mas eu vou tentar responder essa pergunta de uma forma bem simples, com que vocês possam ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. A pergunta que me foi feita é sobre escatologia. Mas, primeiramente, nós precisamos saber que existem pessoas que talvez não saibam o que significa essa palavra escatologia. Escatologia, ela é o estudo ou a doutrina das últimas coisas. Ou seja, a escatologia, ela trabalha em cima dos eventos futuros, o que vai acontecer, né? Nós temos, dentro da palavra de Deus, profecias que já se cumpriram. Temos profecias que estão se cumprindo e temos profecias que irão se cumprir, certo? Então, a escatologia, ela estuda esses eventos, esses acontecimentos. Existem várias correntes teológicas com relação à escatologia, mas eu quero discorrer dentro daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio. Então eu irei tentar pontuar algumas verdades, alguns pontos, para lhe dar uma compreensão melhor do que se trata esse estudo da escatologia. Então vamos lá. Desde do início do mundo, né, da criação do mundo, existem eventos, certo? Deus, ele criou, ele fez alianças, ele fez pactos, né, com o homem. Então, o primeiro pacto que foi feito, ou a primeira aliança, foi com Adão e Eva. E Adão e Eva, eles quebraram esse pacto. E toda vez que o homem quebra esse pacto, vem o juízo de Deus sobre eles. Quando Adão e Eva quebrou o pacto, o juízo que veio sobre ele foi a expulsão do paraíso. Eles foram expulsos. Então, existem várias alianças, vários pactos narrados na Bíblia que Deus fez com o homem, que nós também podemos chamar de dispensação. Então, houve o primeiro pacto com Adão e Eva, depois teve o pacto com Noé, aonde houve a quebra desse pacto, dessa aliança, e sobreveio sobre o povo o dilúvio. Dando continuidade, teve outros pactos, outras alianças, como com Abraão, teve com Moisés, teve com Davi e assim sucessivamente. O fato é que nós estamos na sétima dispensação, certo? Sétimo evento. Então, depois que Cristo veio ao mundo, morreu na cruz por nós, iniciou-se o período da graça, certo? Da graça, da maravilhosa graça de Deus. Portanto, nós estamos na sétima dispensação. O que é que acontece nessa sétima dispensação? A sétima dispensação é o momento em que nós que fazemos parte da Igreja de Cristo aguardamos ansiosamente a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, a volta de Cristo, ela está
digamos assim, para acontecer a qualquer momento. Pode acontecer daqui a 5 minutos, pode acontecer daqui a 2 horas, pode acontecer daqui a um dia, a um mês, a um ano, a 10 anos. Ninguém sabe, porque esse evento só Deus sabe. Só Deus sabe. Portanto, na escatologia tem a corrente teológica pela qual eu creio, e é justamente sobre essa corrente teológica que eu quero falar para vocês. Evidentemente que vocês terão a oportunidade de pesquisar e estudar outras correntes teológicas e, evidentemente, vocês poderão tirar conclusões desse estudo. Eu irei expor aqui o que eu creio, o que eu acredito. Então vamos lá. Eu acredito na corrente teológica do pré-tribulacionismo. Ou seja, quando nós falamos ou usamos a palavra pré, significa que é coisas que acontecem antes, né? Eventos que acontecem, que vão acontecer antes, né? Ou seja, pré-tribulacionismo significa dizer que alguns eventos acontecerão antes de que se dê o período da tribulação. Portanto, eu creio no pré-tribulacionismo, ou seja, a igreja de Cristo, ela não irá participar do período da tribulação, certo? Não irá participar do período da tribulação. Por quê? Porque Cristo virá buscar sua igreja antes do período da tribulação, ok? Então, a segunda vinda de Cristo, Cristo não colocará o pé aqui na terra. Ele, dos ares, ele arrebatará a sua igreja, os salvos em Cristo Jesus. Então, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados e os mortos ressuscitarão. A gente pode ver a confirmação desses fatos estudando algumas passagens bíblicas. Por exemplo, eu poderia citar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai tratar muito desse assunto, ok? Então, Cristo vai vir pegar a sua igreja, ele não colocará os pés aqui na terra. A igreja subirá aos ares. Esse evento nós chamamos de, alguns chamam de arrebatamento. Ou alguns chamam de, estou lembrado bem a palavra aqui, mas Amagedon, talvez. Acho que é Amagedon. Mas sim, o arrebatamento. A igreja será arrebatada. Imagine vocês o caos que ficará aqui na terra quando os santos forem arrebatados. Muitos preocupados com os pais, com as mães, com vizinhos que sumiram de repente, sem saber o que aconteceu. O fato é que Cristo virá buscar os seus, certo? Então, a igreja, ao ser arrebatada, dar-se-á o período da tribulação. Da tribulação. E o que significa o período da tribulação? O período da tribulação, ele está dividido em duas fases. Então, olhando o livro de Daniel, Daniel irá tratar desse assunto. Ele já fará das 70 semanas, né? Então, o período da tribulação durará 7 anos, sendo que ele será dividido em duas fases. A primeira fase do período da tribulação vai ser o período onde as coisas fluirão maravilhosamente, onde teremos uma paz plena, concreta. Se vocês observarem, já existem alguns comentários, né, da construção do terceiro templo, certo? Esse período da tribulação terá duas figuras imponentes. Seria uma figura religiosa e uma figura política, certo?
Então, a gente já ouve falar muito sobre, né, o governo mundial, né, o governo mundial. Então, atentemos para esse detalhe. Então, haverá um líder supremo religioso e um líder supremo político, certo? Só que os 3 anos e meio que se passarem, inicia-se outra fase dos 3 anos e meio. E o que acontecerá nesses 3 anos e meio? Aí é que o cinto aperta. Aí haverá perseguições em massa. Nesse período da tribulação, nós teremos, embora a igreja tenha sido arrebatada, tenha subido ao céu, nós teremos aqui na terra, nesse período de 7 anos, alguns pregadores. Não como agora, que temos várias igrejas, vários pastores, mas serão alguns pregadores. A gente pode citar a questão dos 2 homens que a Bíblia cita que nós não vimos ser enterrados. Está Enoque, que foi arrebatado ao céu, juntamente com Elias. Esses dois homens de Deus, né? E outros que estarão aqui para também pregar a palavra de Deus. O fato é que nesse período da perseguição, muitos se converterão e eles terão que sujeitar a negar a fé, a negar sua fé. E muitos não negarão a sua fé e eles serão mortos. Muitos serão perseguidos e muitos serão mortos por não negarem a sua fé, não aceitarem o sinal, um sinal que irão querer colocar nas pessoas. Então, muitos serão perseguidos, muitos terão dificuldade de conseguir alimentos, coisas e tal, e tal, e tal. Ok? Entendeu? Sendo que, ao final desses 7 anos de tribulação, certo? Satanás será preso, certo? Satanás será preso. E Cristo descerá, literalmente, com a sua igreja para reinar aqui na terra. Esse período será chamado de o milênio. O milênio. Nesse período de 1000 anos, haverá verdadeiramente uma paz. Deus estará sob a liderança, juntamente com a sua igreja. Há textos no livro de profeta Isaías que fala com relação a esse evento, ok? Então, haverá uma paz, né? Então, eu creio no pré-tribulacionismo e também no pré-milenismo, porque a igreja será arrebatada antes desses 2 eventos, a tribulação e o milênio, né? Então, Cristo descerá com sua igreja e governará pelo período de 1000 anos, ok? 1000 anos. Sendo que, passando esses 1000 anos, Satanás será solto. E quando Satanás será solto, ele ainda conseguirá arregimentar, né, a conquistar, a converter muitos daqueles que estiveram participando do milênio. Participando do milênio. Milênio. Ok. Então, o que acontece? E aí, quando Satanás for solto e arregimentar ainda esse grupo de pessoas, a gente observa aí como é duro o coração das pessoas. Porque muitos participarão do governo milenar de Cristo. Mas mesmo assim, Satanás conseguirá arregimentar, a converter vários daqueles que participaram no milênio. E quando Satanás arregimentar, haverá a grande batalha. Uma batalha que se dará entre o Deus Todo-Poderoso e aqueles que Satanás o regimentar. E aí dar-se-á a grande batalha, a batalha final. E essa batalha final se dará em Israel, certo?
E aí Deus derrotará Satanás, que será lançado no fogo do inferno. E após essa grande vitória de Cristo, a gente pode dizer que a vitória que nós temos em Cristo Jesus é uma vitória já consolidada. Aqui nós estamos mencionando alguns fatos que irão acontecer, mas a vitória de Cristo, porque Cristo ele reina sobre tudo e sobre todos. Então, Cristo derrotará definitivamente Satanás. E Satanás será lançado no fogo do inferno, juntamente com os seus. E aí, conforme o livro de Apocalipse, dá-se-á a criação de novos céus e nova terra. E aí haverá o governo final do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, eu dei apenas assim, eu apenas pontuei alguns eventos que irá acontecer, e esse aqui eu creio, certo? Talvez tenha surgido alguma dúvida em você, mas eu quero dizer que isso que eu falei é o que eu creio, o que eu acredito. Então, eu convido a vocês também a estudarem sobre esse assunto, porque é um assunto muito profundo, exige muito estudo, certo? E eu confesso para você que eu gosto muito de estudar escatologia, e eu estou dando aqui apenas uma explanação genérica, certo? E se porventura houver alguma contradição aí, que pode ser natural, né? Mas o meu propósito, o meu objetivo é que nós possamos aprender sobre esse assunto. E se nós olharmos assim, mesmo as pessoas leigas podem observar que os eventos que estão acontecendo no mundo leva tudo a confirmar verdadeiramente o que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, né? O mundo está de ponta cabeça. Hoje, o que é certo não é mais certo. O que é certo é o que é errado. Hoje não existe mais lógica. As pessoas estão piradas. Hoje a gente poderia abordar alguns assuntos aqui que eu não quero entrar nesse detalhe, mas apenas chamá-los para essa reflexão, certo? Então, eu espero que tenham respondido a pergunta do nosso amigo aqui que fez essa pergunta. Então, eu vou preparar, né? Eu vou preparar esse vídeo. Eu estou preparando, aliás, esse vídeo e colocarei um link aí para a resposta dessa pergunta, ok? Um abraço, fique com Deus, Deus abençoe. Continue mandando mensagens para nós. Continue mandando perguntas. E eu convido a vocês a se inscreverem no meu canal, João Feitosa, Mensagens Bíblicas. Se inscrevam, aperte o sininho, compartilhe aí para que o nosso conteúdo possa chegar a outras pessoas, ok? Um abraço, fique com Deus, um beijo no coração, Jesus te ama e nós também.